Então, gente, vamos ver esse conteúdo aqui, ó. Tipos de derivação. O caderno de atividades, ele traz apenas a derivação imprópria. Mas antes, eu vou fazer uma revisão de outros tipos de derivação, tá? A gente sabe que derivação são os substantivos derivados, que são aqueles que se originam dos substantivos primitivos. Só que não adianta dizer apenas isso. Além de dizer o que são os substantivos derivados, é importante dizer que tipo de derivação ele passou, por que processo de formação de palavras ele passou. Nesse caso, é uma derivação, só que existe a derivação prefixal, existe a derivação sufixal, a derivação parasindética e a de hoje, que é a derivação imprópria. Então, antes de falar da derivação imprópria, a gente vai ver outros tipos de derivação, tá? Nesse caso, ainda existe a regressiva, mas vamos ver essas três primeiro. Que essas três elas têm diferenças mínimas. Prefixal é quando acontece com prefixo. É quando você acrescenta um prefixo no radical, tá? Então eu digo assim, por exemplo, amoral. A gente sabe que esse a é um prefixo de negação. Então é algo que não é moral, é algo que não é lícito. E essa palavra aqui, amoral, ela se formou através de um processo de prefixação. É uma derivação prefixal. Isso porque você acrescentou o prefixo ao radical. Tá? A própria palavra prefixal, ela tem um prefixo aqui, ó. E esse prefixo, ele significa antes. Tá? Ele tem um valor semântico de antes. Então, a moral foi formada através do processo prefixal, porque você acrescentou esse prefixo a aqui. Sufixal é o contrário. Sufixal é com o acréscimo do sufixo. E a gente sabe que o sufixo é aquela partículazinha que vem após o radical. Ou seja, é quando você acrescenta uma partícula após o radical. Veja esse exemplo aqui, ó. Principalmente. Principal é o radical e esse mente aqui é o sufixo. Por que ele é o sufixo? Porque ele aparece após o radical. O prefixo ele aparece antes do radical e o sufixo ele aparece após o radical. E essa palavra, principalmente, ela foi formada através de um processo chamado derivação sufixal, que você acrescentou o sufixo ao radical. Tá? Outra palavra aqui, ó, amável. Esse AM é o radical e esse ável é um sufixo. Por que ele é o sufixo? Porque ele apareceu após o radical. E a palavra amável, ela foi formada através do processo de derivação sufixal, porque você acrescentou esse sufixo aqui, né? Tá? Agora, a derivação parasindética é quando você acrescenta os dois. Você acrescenta tanto o prefixo e também o sufixo. Então você pega a palavra impossível Na palavra impossível, você tem um processo de derivação chamado parasindética, ou parassíntese, porque você acrescentou o in, que é um prefixo, e você acrescentou também
o ível, que é um sufixo. Tudo isso ao radical, que é esse POSS, é o radical. A gente sabe que o radical é aquela parte que não muda, né? Aquela parte fixa. Então, quando você acrescenta um prefixo e um sufixo ao radical, você tem um processo chamado de parasindética, derivação parasindética, quando você acrescenta os dois, tanto o prefixo quanto o sufixo, tá? Agora, impróprio, eu vou apagar tudo para mostrar. A derivação imprópria é quando há mudança na classe gramatical sem, vou colocar em maiúsculo aqui, tá? Sem alterar a forma original. Sem alterar a forma original. Ou seja, a palavra ela permanece a mesma. Ela permanece a mesma, mas muda a classe gramatical. Por exemplo, veja o exemplo que tem aí no livro. O filme Monstros S.A. fez muito sucesso. O filme Monstros S.A. Geralmente, a palavra monstro ou monstros é um adjetivo. Só que nesse caso, ele está funcionando como um substantivo. Tá? Você diz assim: aquele senhor gordo. Aquele senhor gordo. Gordo é um adjetivo. Agora, quando você diz o gordo é lindo, ele deixou de ser adjetivo e virou um substantivo. Ou seja, ele mudou a classe gramatical de adjetivo para substantivo, mas a sua forma não mudou. A sua forma original não mudou. É a mesma palavra, só que nesse exemplo funcionando como adjetivo e nesse exemplo funcionando como substantivo. Pode ser também um verbo que deixou de ser verbo e virou um substantivo. Veja, eu pego a palavra cantar. Cantar geralmente é um verbo. Não é? Eu canto, tu canta, nós cantamos. Geralmente é um verbo. Mas se eu digo o cantar dos pássaros. Quando eu digo o cantar dos pássaros, cantar, que era verbo, passou a ser agora substantivo. Tudo isso por causa do artigo. A gente sabe que a função do artigo, além de determinar número e gênero, ele também determina a criação de um substantivo. A função do artigo é criar um substantivo. Então, mesmo quando você tem um verbo, ele vira substantivo. Mesmo quando você tem um adjetivo, ele vira um substantivo. E esse processo de mudar a classe gramatical sem alterar o sentido, ou seja, sem alterar a forma original, nós chamamos de derivação imprópria. Quando você consegue trocar a classe gramatical, mantendo a sua forma original. Tá? Eles aqui, ó. Aquele prédio é alto demais. Vou colocar esse último exemplo aqui. Aquele prédio é alto demais. A gente tem aqui, ó, alto funcionando como um adjetivo. Está caracterizando o substantivo prédio. Mas a gente sabe também que geralmente alto é um advérbio.
Quando você diz, você fala alto. Alto aqui é um advérbio. Está modificando o verbo falar. Então, geralmente, alto é um advérbio. Mas quando você consegue transferir advérbio para adjetivo, sem alterar a forma original, nós temos um tipo de derivação chamada derivação imprópria. Tá? Esse assunto está na página 2 do caderno de atividades e ele vai até a página 5, que vai ser o exercício da semana. Tá? Exercício da semana. Página 2 até 5. Tá bom? Sexta-feira vai ter a live. Eu peço que vocês assistam, que eu vou fazer as correções tanto desse exercício quanto de outros. Tá bom? Um abraço, até mais.